Se você assistiu desenhos animados dos anos 80 ou 90, você com certeza conhece o trabalho de Michael Reeves. Ele é um dos meus roteiristas favoritos e eu pretendia lançar esse vídeo perto do aniversário dele, em setembro, mas ele faleceu agora, dia 20 de março, então vamos fazer uma pequena homenagem a ele. James Michael Reeves nasceu no dia 14 de setembro de 1950, em San Bernardino, na Califórnia, e passou a infância numa casa que ele descrevia como se fosse no fim do mundo. Ela dava de frente para o deserto de Mojave. Seus pais cuidavam bem dele, mas não eram muito afetuosos. Ele nem tem muitas lembranças de seu pai sorrindo. Na infância, ele era nerd no sentido clássico da palavra. Magrelo, super tímido e com óculos de fundo de garrafa. Ele não tinha muitos amigos. O que ele mais gostava de fazer era assistir filmes de monstros ou faroeste na TV, e ele também tinha o passatempo de ficar no quintal da casa imaginando histórias, o que, segundo ele, era uma das poucas atividades que tinha para fazer na cidade. Desde muito cedo, ele sabia que queria ser escritor. Na terceira série, ele precisava fazer uma redação e copiou uma história de uma revista. A professora gostou e leu para toda a sala. E, segundo ele, esse foi o primeiro dia que ele não apanhou depois da aula, o que o deixou interessado por esse negócio de escrever histórias. O pai dele trabalhava numa base da Força Aérea norte-americana e durante a crise dos mísseis de Cuba, ele foi escalado para uma equipe que rodava os Estados Unidos preparando mísseis intercontinentais. Nessa época, Michael Reeves foi mandado para morar com o avô em Jackson, Tennessee, uma cidade que se mostrou ainda mais desolada do que San Bernardino. Quando ele voltou para sua cidade natal em 65, ela estava até parecendo melhor. No colegial, ele seguiu sendo muito tímido e nada popular. Segundo ele, ele não ia bem na escola, ele não tirava boas notas, mas foi o período em que ele começou a escrever vários contos e tentou enviar eles para várias revistas, como a Galaxy Magazine, e começou a acumular várias cartas de rejeição, mas seguiu escrevendo suas histórias. Ele fez um curso de escrita, mas o professor disse que não tinha nada para ensiná-lo. Em 1972, ele foi aceito pela Clarion. A Clarion era um workshop de escrita de histórias de ficção científica, terror e fantasia, e lá ele conheceu pela primeira vez pessoas que tinham os mesmos interesses que ele. E vendo o trabalho de outros aspirantes a escritores, ele viu que o trabalho dele era até muito bom em comparação. Foi a primeira vez que ele realmente sentiu que tinha potencial. Ao final desse workshop, ele passou um período de 6 meses numa fase hippie. Aproveitando o finalzinho da era dos hippies, ele vagou por várias partes dos Estados Unidos. Mas aí essa fase passou e ele voltou a morar com os pais, que agora estavam aposentados em Camden, no Alabama. Em 1974, ele foi para Los Angeles buscar oportunidades como escritor. Ele conseguiu um trabalho de meio período em uma livraria e alugou um quartinho atrás de uma oficina mecânica. Ele tinha como vizinho um membro do Hells Angels. Ele ficou um ano sem encontrar nenhuma oportunidade, até pegou um outro emprego no departamento de atendimento ao consumidor de uma loja, até que ele conseguiu vender um roteiro para A Poderosa Isis, uma série produzida pela Filmation. E isso abriu portas para ele, porque logo ele começou a escrever vários episódios para várias produções da Filmation. Ele fez também para a série do Capitão Marvel, ou Shazam, e também escreveu vários episódios de desenhos da Filmation, como Os Sentinelas do Espaço e o desenho que o Ark dividia com a Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Em 1978, ele publicou o seu primeiro livro, chamado I, Alien. E no ano seguinte, ele publicou um livro de fantasia que ele escreveu ao lado de Byron Preiss, chamado Dragon World. E aí Michael Reeves já estava trabalhando como escritor em tempo integral e começou uma longa carreira. É impossível cobrir toda a carreira dele num só vídeo. Ele escreveu muita coisa entre livros de ficção científica e fantasia e roteiros para episódios de televisão, entre animação e live action, mas vamos dar uma geral aqui. Em matéria de desenhos animados, ele escreveu para praticamente todos os principais desenhos animados dos anos 80, e isso não é exagero.
He-Man, Tartarugas Ninja, Caça-Fantasmas, Homem-Aranha e seus incríveis amigos e Caverna do Dragão. Em Caverna do Dragão, além de escrever alguns dos episódios que muitos fãs consideram como os melhores, ele também escreveu o roteiro daquele que seria o último episódio de Caverna do Dragão, se essa série animada não tivesse sido cancelada antes que tivessem a oportunidade de produzir o último episódio. Anos mais tarde, ele disponibilizou esse roteiro no seu site oficial, em parte para combater os vários rumores que rodavam na internet sobre um suposto episódio final de Caverna do Dragão. E ele não escreveu só desenhos de ação e aventura. Para Smurfs, da Hanna-Barbera, ele escreveu 63 episódios. E no My Little Pony, a versão de 86, ele ocupou o cargo de Story Editor, um cargo que seria meio que o supervisor dos outros roteiristas. Entre seus trabalhos de televisão live action, ele escreveu para Jornada nas Estrelas, a Nova Geração e a série do Flash. Em quadrinhos, além de escrever uma edição de Novos Titãs, ele também contribuiu em Fusion, da Eclipse Comics. Ele continuou muito ativo nos anos 90. Ele foi Story Editor em Peter Pan e os Piratas, escreveu para Tiny Toon, O Fantástico Mundo de Bob e O Fantasma 2040. Ele coescreveu o filme Operação Nervos de Aço e escreveu as falas de um clipe do Megadeth. Um de seus principais e melhores trabalhos foi em Batman, a série animada. E ele escreveu e coescreveu vários episódios clássicos. Ele também foi um dos roteiristas do longa-metragem Batman, A Máscara do Fantasma. E ele esteve envolvido logo no começo do desenvolvimento de Gárgulas, no qual ele também ocupou o cargo de Story Editor por um tempo. Gárgulas foi uma das ocasiões em que ele trabalhou com a sua esposa na época, a Brynne Chandler. Juntos, eles escreveram 12 dos 13 episódios da primeira temporada de Gárgulas. Reeves também desenvolveu, ao lado de Will Mignotti, o Homem-Aranha Ação Sem Limites. Nos anos 2000, ele escreveu para a série animada do Godzilla, para Matt Steel e para a versão 2002 do He-Man. Michael Reeves teve muito envolvimento com Star Wars. Nos anos 80, ele escreveu para as duas séries animadas de Star Wars produzidas pela Nelvana, Droids e Ewoks, e ele escreveu 9 livros no universo Star Wars, incluindo a trilogia Coruscant Nights e um focado no Darth Maul, que foi best-seller. Em 2007, ele publicou uma parceria com Neil Gaiman, Interworld, o primeiro de uma trilogia. Michael Reeves foi diagnosticado com mal de Parkinson ao redor de 1998. Ele continuou trabalhando durante muito tempo depois disso, mas a condição piorou ao longo dos anos. Eventualmente, ele ficou impossibilitado de falar e ele começou a ter uma dificuldade para digitar. Ele continuou escrevendo, agora sempre em parceria, e muitas delas com a sua filha, Mallory Reeves. Além de Mallory, ele tem 2 outros filhos com Brynne Chandler. Com a ajuda de Mallory, ele manteve um blog durante 3 anos contando sobre a sua vida com o mal de Parkinson. Em 2014, foi lançada uma campanha de financiamento coletivo para produzir um filme escrito por ele chamado Blood Kiss. Envolvidos no projeto também estavam o desenhista Tom Mandrake, Amber Benson, a Tara de Buffy a Caça-Vampiros, e Neil Gaiman, que participaria do projeto como ator. O projeto teve vários apoiadores, porém não foi realizado até hoje. A última vez em que se teve alguma notícia sobre Blood Kiss foi em 2018, em uma nota de Michael Reeves, dizendo que apesar da condição dele, o projeto continuava de pé. A última publicação em público que eu consegui encontrar de Michael Reeves foi em um post no Facebook de 2019, em que ele está com a sua segunda esposa, Pauline. Ele faleceu no dia 20 de março de 2023. Não sabemos exatamente como estava a condição dele nesses últimos anos. Não parece que estava fácil. Vários de seus colegas ao longo dos anos postaram tributos, como o roteirista Scott Edelman, que inclusive mencionou que Reeves o ajudou a conseguir uma oportunidade para trabalhar na Hanna-Barbera.
Michael Reeves, em entrevistas, tinha um tom sempre muito sarcástico, muito ácido. Ele às vezes até desdenhava de alguns desenhos em que ele trabalhou, mas vendo pelos depoimentos de seus colegas, ele parecia ser um cara muito tranquilo para se trabalhar ao lado, um cara muito gente boa. Michael Reeves teve uma carreira muito rica. Você com certeza assistiu alguma coisa que ele escreveu em algum ponto da sua vida. Analisando o trabalho de Michael Reeves, entre seu trabalho para televisão e seus livros, o crítico Robert Reginald encontrou um padrão de protagonistas que encontram alguma falha em si mesmos ou no mundo, ou sentem um vazio dentro de si próprios e que procuram preenchê-lo. Ele participou de vários dos meus desenhos favoritos. Quem acompanha o canal sabe o quanto que eu gosto de Gárgulas. Eu adoro a série animada do Batman também. Adoro os episódios dele de Caverna do Dragão, como o Cemitério dos Dragões. Como eu disse, eu pretendia fazer esse vídeo para a ocasião do aniversário dele, que é até perto do meu, mas teve que ficar para essa ocasião. É uma pena, mas eu espero que ele descanse em paz. E ele vai continuar sendo muito mencionado aqui no Freak, até porque eu já falei dele em vários vídeos. Se quiser conferir, eu falei muito sobre ele nos vídeos sobre Caverna do Dragão e Gárgulas. Um abraço e até uma próxima.